Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer estar reunido novamente com cada um de vocês para mais uma aula da nossa escola bíblica lá. E o tema de hoje é sobre o livro do Êxodo. Hoje nós faremos o encerramento da série do livro do Êxodo, que foi dividido em 3 partes. Antes de continuarmos sobre a aula, vamos, neste momento, eu peço que você possa pegar a sua Bíblia, se possível for um caderno de anotação. Qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários que posteriormente nós iremos procurar estar te respondendo. Se tiver alguma palavra também de edificação para os que estão acompanhando, se você quiser colocar nos comentários, seja bem-vindo para se expor. Estamos abertos a opiniões e tudo mais, e dúvidas também. E vamos lá. Como eu falei, hoje é o encerramento sobre o livro do Êxodo. E antes de prosseguirmos um pouco mais adiante, vamos estar orando, pedindo para que o Senhor nos conceda de graça, discernimento e entendimento da palavra dEle, para que simplesmente não seja somente informação, mas sim que possa ser formação, para sim que possa vir a formar as nossas vidas, o mais íntimo do nosso ser. Que simplesmente nós não viemos ser apenas ouvintes da palavra, e nem meros leitores, mas sim que possamos sermos praticantes dela. Então peço que você neste momento você possa orar juntamente comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento especial. Nós queremos celebrar, Pai, por encerramento desse ciclo, Senhor. Nós louvamos ao teu santo, eterno e perfeito nome, Pai. Pedimos que o teu Espírito nos conceda de graça, de compreensão e de entendimento. Espírito Santo, nós te pedimos que a tua palavra venha sobre o mais íntimo do nosso ser, que os nossos corações possam ser abertos, que a nossa mente possa ser renovada pela tua palavra, não simplesmente para nós possuirmos informações, Senhor, mas sim para que possamos, Pai, possuirmos a tua verdade no mais íntimo do nosso ser, e que essa verdade, Senhor, ela venha, Senhor, fazer o efeito em nossas vidas, não para o nosso louvor, mas sim para o teu louvor e a tua glória. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço desde já. Amém, amém e amém. Como muito bem disse no começo da aula, o tema de hoje é sobre o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, nós dividimos ele em 3 partes. Se caso você não tenha acompanhado nenhuma das outras 2 aulas, na página da igreja, do YouTube, você pode procurar, que você vai ter o acesso a essas 2 últimas aulas que tivemos, que é o início do livro do Êxodo, a parte de libertação do povo, e agora nós vamos tratar a partir do capítulo 19. Se você tiver com a sua Bíblia, abra por favor comigo a partir do capítulo 19, e antes de prosseguirmos um pouco mais adiante, se você nunca leu o livro do Êxodo, um conselho para você, para que você possa compreender do que se trata o livro do Êxodo, faça um dia uma leitura corrida do livro do Êxodo, pegue ele de capa a capa, anote os principais pontos, as principais referências, para que assim você possa compreender o que estava acontecendo ali. Por exemplo, se eu peço para você abrir no capítulo 19, e você nunca leu o livro do Êxodo, para ti será como se fosse algo estranho. É como se fosse uma série, por exemplo. Se você vai assistir uma série, você coloca na 6ª temporada, no episódio 26, você não vai compreender o que se passou para trás, e dificilmente você vai entender o porquê, o que vai acontecer para frente. Então, se você nunca leu, um conselho prático para você nessa noite, nessa aula, que quando você tiver um tempo, faça a leitura corrida, anote os principais pontos, e esteja edificado pela leitura do livro do Êxodo. Amém? Hoje nós vamos tratar a partir do capítulo 19, e o capítulo 19 é considerado um ponto de divisão, um ponto onde é um divisor de águas para o povo. É o capítulo onde Deus ele firma a aliança com o povo, onde a Torá é apresentada ao povo, ou seja, a lei de Deus é apresentada ao povo, e a partir do capítulo 19, nós vamos começar a ter uma compreensão do que vai se suceder a esse povo, de quais serão as nuances que seguirão a vida desse povo. Então, como eu disse, se você tiver com a sua Bíblia, eu peço que você possa deixar ela aberta, para que você possa acompanhar a leitura juntamente comigo, para que o raciocínio nosso fique mais fácil. Então, abra no capítulo 19, por favor. A gente vai estar lendo do verso 1 ao verso 6, lembrando que a partir do capítulo 19,
o povo já está liberto do Egito, o povo já está no deserto, no caminho para a terra prometida. É muito importante a gente lembrar sobre o que foi dito na aula anterior, que quando nós olhamos aquele processo de libertação, onde as 10 pragas do Egito, onde Deus, de uma forma graciosa e sobrenatural, liberta o povo da mão de Faraó, onde Deus ele providencia meios assim excepcionais para que esse povo pudesse ser liberto, para que esse povo pudesse sair daquele lugar de opressão e ir para a terra que havia sido prometida a Abraão e aos seus descendentes. Então, é muito importante a gente recordar um pouco, a partir do capítulo 15, nós vamos ter o Cântico de Moisés, e um pouco mais adiante, nos capítulos posteriores, nós vamos ter, da mesma forma como Deus trabalhou de uma forma sobrenatural no Egito, ele também trabalhava de uma forma sobrenatural no deserto, providenciando meios graciosos para que aquele povo pudesse, como eles eram uma grande nação, para que aquele povo pudesse sobreviver em meio ao deserto escaldante. Quando a gente lê do capítulo 15 até o 19, nós vamos ver Deus providenciando os meios maravilhosos. Por exemplo, Deus transforma águas amargas em águas doces. Deus providencia um maná para aquele povo. Deus providencia cordonizes para aquele povo. Deus providencia livramento contra os amalequitas. Ou seja, Deus, em todo esse enredo, como eu disse nas primeiras aulas, é o grande herói do livro de Êxodo. É o grande responsável por todo esse processo de libertação. Ou seja, se tivermos que louvarmos e glorificarmos alguém ao lermos o livro de Êxodo, esse ser a ser louvado e glorificado é o Senhor. É o Senhor porque Ele, de modo maravilhoso, especial, esplêndido, Ele providenciou livramento para aquele povo. Mas agora vamos entrar no capítulo 19, como eu disse, nós vamos para a parte da aliança, para a parte onde Deus vai providenciar um meio de aliança com aquele povo. Capítulo 19, verso 1, eu peço que você acompanhe a leitura juntamente comigo, vai dizer assim: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Verso 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Verso 5, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Quando nós começamos a olhar o capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos ter a seguinte informação, que fazia 3 meses que eles tinham saído do Egito e que eles estavam caminhando no deserto até chegar ao Monte Sinai. E ao chegar ao Monte Sinai, Deus chama Moisés e Deus ele dá diretrizes para Moisés passar ao povo. E essas diretrizes, particularmente o verso 5, é a base daquilo que Deus estava propondo àquele povo, daquilo que Deus queria para aquele povo. Então, no verso 5, é importante a gente ler novamente para que a gente possa entender, porque a partir do verso 5 vai se suceder tudo aquilo que virá pela frente. A lei, os mandamentos, as ordenanças, o tabernáculo, como é que eles deveriam se portar na terra, lembrando que eles eram escravos no Egito. Possivelmente há muitos e muitos anos, a gente não tem um relato exato do tempo de escravidão no Egito, a gente tem um relato do tempo que eles passaram no Egito, mas o tempo de escravidão deles, nós não temos esse relato específico, mas nós sabemos que foram muitos e muitos anos de opressão dentro do próprio Egito. Então no verso 5, é importante a gente ler novamente que Deus vai falar para Moisés o seguinte: agora pois,
se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem o quê? A minha aliança. Todo momento, quando você for ler as Escrituras, sempre a palavra ouvir, ela tem um chamamento para obediência. Sempre a palavra ouvir, ela chama para um lugar de obediência. Quando é interessante, quando Jesus fala, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, essa conotação do ouvir, ela sempre vai ter esse chamado para obediência. Ou seja, Deus está chamando aquele povo para obediência ao quê? Aos mandamentos dele. E Deus continua falando com ele. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, Israel seria, como posso dizer, um povo separado, um povo escolhido por Deus. Eles já eram escolhidos por Deus, Deus já tinha elegido eles, mas a partir desse momento, quando Deus ele propõe a aliança, ele propõe a lei àquele povo a seguir, essa lei, basicamente, ela se deriva da seguinte forma: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês não obedecerem a minha lei, e vocês transgredirem aos meus mandamentos, vocês serão amaldiçoados, vocês sofrerão as consequências dessa lei. Ou seja, a lei, basicamente, ela estava voltada para a obediência. E quando nós chegamos um pouco mais adiante, no capítulo 5, no verso 5, desculpa, vai falar assim, porque toda a terra é minha, e o verso 6 vai dar esse panorama sobre qual era o propósito real de Deus com esse povo. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O reino de sacerdotes, o que era o sacerdote? Quando a gente para olhar, o sacerdote era aquele que era interligado com Deus, era aquele que era ligado a Deus, era aquele que era próximo do Senhor, que trazia os oráculos do Senhor para os povos, para as pessoas ao redor. Ou seja, Deus estava chamando aquele povo para ser testemunha daquilo que Deus queria que fosse feito na terra. Deus estava chamando aquele povo para ser aliançados, compromissados com Ele. Interessante que o término no verso 6, a continuação vai dizer, e uma nação santa. Ou seja, quando nós lemos a questão, quando a palavra fala sobre santidade, quer dizer separado, guardado, protegido. Ou seja, Deus estava chamando aquele povo para uma aliança, mas essa aliança, ela dependia muito da forma como o povo ia se portar diante dessa aliança. A partir de agora, a gente do verso 7 ao verso 25, nós vamos ter Moisés transmitindo ao povo aquilo que Deus tinha falado sobre o povo, como é que seria esse encontro, que Deus queria se encontrar com o povo, mas Deus tinha falado para o povo. Do verso 7 a 25 nós vamos ler que Deus fala para Moisés, fala para o povo se consagrar, para o povo se separar, que ao terceiro dia Deus teria de um encontro com aquele povo. Deus se apresentaria para aquele povo, Deus mostraria para aquele povo quem Ele era. E no verso 16, se você puder abrir comigo, no capítulo 19, verso 16, vai dizer o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. Quando nós lemos esse relato sobre o encontro de Deus com o povo, é um relato que, quando nós paramos para olhar o texto um pouco mais a fundo, é um relato bem tenebroso, porque Deus aparece de uma forma assim gloriosa, de uma forma exuberante diante daquele povo. E Deus vendo todos aqueles sinais diante do monte, ouvindo a voz do Senhor, aquele povo tremeu e temeu ao Senhor. Então, tendo esse pano de fundo, nós podemos nos colocar
no lugar daquele povo naquele momento. Pare para pensar comigo. Você é de uma descendência, você tem uma promessa sobre a sua descendência e você está escravo há diversos anos em uma terra estrangeira, e Deus aparece e liberta não somente você, mas também toda a nação. E quando esse Deus vem contra você, ele vem de uma forma sobrenatural, de uma forma exuberante, onde aquele povo treme e teme a presença de Deus. Eu acho que, particularmente, qualquer um de nós, naquele momento, também iríamos temer e iríamos tremer diante de tão gloriosa presença, diante de tão gloriosa manifestação de Deus naquele lugar, de tão esplêndido que foi aquele momento. Então, a gente continua lendo a partir do verso 21, e o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra ele. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, porque você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Quando nós lemos esses versos, nós vamos ter uma noção do que era aquele momento, de quão sério era aquela aliança, de quão sério era aquele compromisso. Deus marcou ao redor daquele monte um lugar onde aquele povo não podia ultrapassar diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, para que aquele povo não viesse a sofrer consequências por causa do pecado. Então, nesse momento, nós lemos esse relato e nós vamos chegar na parte, como eu falei, no verso 5, na parte da aliança, na parte onde Deus, ele providencia os meios de aliança. E quando a gente lê a questão da aliança de Deus com o povo, o mais conhecido entre nós são os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles podem podem ser acrescentados mais com eles 613 preceitos, onde havia diversas leis sobre a sociedade, como eles deviam viver, sobre negócios, sobre família, sobre casamento, sobre homicídio, sobre morte. Mas vamos se deter apenas nos 10 mandamentos, porque o objetivo da nossa aula não é abordar todos os temas. Isso a gente vai deixar para você, na sua casa, no seu devocional, você ir um pouco mais adentro em toda essa lei, em toda a Torá que Deus ele envia ao povo. Então, no capítulo 20, do verso 1 ao 17, nós vamos ter descrito o que são os 10 mandamentos. Antes de lermos, se você estiver anotando, você pode anotar o seguinte: os 4 primeiros mandamentos, eles são particularmente voltados para Deus, enquanto os 6 últimos são voltados para o ser humano. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos, eles apontam para uma relação vertical com Deus, e os 6 últimos apontam para uma relação horizontal entre os homens. Então, como eu disse, a partir do capítulo 20, do verso 1 ao 17, a gente vai estar lendo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a leitura. O texto vai nos dizer o seguinte: então Deus falou todas essas palavras. Verso 2: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outro Deus diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro,
Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12. Honre seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Verso 13. Não mate. 14. Não cometa adultério. Verso 15. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Quando nós paramos para olhar os 10 mandamentos, Deus está ressignificando toda a vida daquele povo. Quando nós paramos para entendermos que aquele povo passou 400 anos no Egito, numa terra onde havia um panteão de deuses, onde imagens de esculturas, onde aquele povo chegava a adorar o sol, as estrelas, onde aquele povo adorava o Nilo, onde o próprio faraó era considerado como se fosse um deus. Nestes 10 mandamentos, nós vamos ter uma reconfiguração daquele povo, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração para com o Senhor. Deus está revelando quem Ele é, Deus está revelando quais são os seus preceitos, aquilo que agrada a Ele, aquilo que convém a Ele e aquilo que é do seu louvor e da sua glória. Então é muito importante a gente frisar os primeiros versos, onde Deus fala para aquele povo, onde Deus reconfigura a mentalidade daquele povo, o entendimento daquele povo, a cultura daquele povo, onde Deus fala para aquele povo: eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E Deus fala para aquele povo: não tenha outro Deus diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Ou seja, Deus estava apontando para a verdade daquele povo, aquele povo que vivia no Egito, em meio a uma mentira daquela sociedade, em meio a uma sociedade pagã. Deus estava demonstrando a verdade àquele povo, e naquele momento Deus estava coibindo ao povo de fazer qualquer imagem, qualquer escultura, de prestar culto para qualquer imagem, a qualquer escultura, ou a qualquer Deus que venha a ser falado por qualquer nação, por qualquer pessoa, de qualquer lugar. Então é muito importante a gente ter esse pano de fundo, porque quando nós chegamos mais adiante, no capítulo 32, nós vamos ter uma noção de como o povo se portou referente aos mandamentos, de como o povo se portou referente às ordenanças. Eu gosto muito de uma citação do André Daniel Heineken, que se encontra no livro Aqueles da Bíblia, e essa citação, ela exemplifica o que é os 10 mandamentos, o que é esse chamado de Deus para aquele povo, a lei, a obediência. Vai dizer assim, abre aspas: os 10 mandamentos assim estabeleceram a base de um relacionamento com Deus, o sentido vertical da fé, o relacionamento com a ordem criada e o relacionamento com homens e mulheres, o sentido horizontal da fé, princípios a serem perseguidos por um povo guiado pelo Deus Salvador. Ou seja, os 10 mandamentos, como eu disse no começo, ele apontava para Deus e apontava para a forma como nós iríamos nos relacionar com a criação, nos relacionar com o nosso próximo e, obviamente, com tudo isso ia culminar no nosso relacionamento com Deus. É tão interessante quando a gente lê os 10 mandamentos, por exemplo, sobre a questão do sábado, que é conhecido como Shabat. Quando a gente vai ler os 10 mandamentos, a gente entende isso. Aquele povo, eles eram escravos no Egito, e quando a gente para olhar, eles não tinham folgas, eles não tinham final de semana, eles não tinham férias, eles não tinham feriados, eles não tinham nada disso. E Deus começa a reconfigurar a vida daquele povo, a demonstrar aquilo que Ele quer, aquilo que é da vontade dEle. Então, tendo esse pano de fundo, a partir do capítulo 21 ao 31, nós vamos ter a exposição das demais leis e suas implicações. Mas nós não vamos entrar em 10 capítulos. Eu pensei que era muito importante a gente ter uma noção
do capítulo 19, Deus chamando aquele povo para a aliança, e do capítulo 20, esses primeiros versos sobre os mandamentos, porque esses mandamentos serão a base também de toda a lei de Deus, de todo o restante dos outros mandamentos. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 32, para estarmos caminhando na nossa aula, Êxodo 19, capítulo 32, onde nós vamos ter a forma como o povo se portou diante daquilo que Deus queria, a forma como Deus se portou diante dos mandamentos que Deus tinha proposto para aquele povo. No capítulo 32, nós vamos ter o famoso e conhecido capítulo do bezerro de ouro. Então a gente vai estar lendo, para que a gente venha ter uma compreensão do que estava acontecendo naquele exato momento. Os versos 1, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 10, para entender o que foi esse ocorrido. O texto vai nos dizer o seguinte: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, ou seja, Moisés estava no monte com o Senhor, recebendo toda a lei, recebendo as ordenanças do Senhor para ser passado ao povo. Isso tinha passado 40 dias, e o verso 1 vai nos dizer a reação do povo sobre essa demora de Moisés. O verso 1 vai continuar nos dizendo o seguinte: demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Amanhã haverá festa ao Senhor. Verso 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram festas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Verso 7. Então o Senhor disse a Moisés, o Senhor que estava com Moisés no monte: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Quando paramos para olhar o relato do capítulo 32, ele chega a nos assustar, porque aquele povo que teve um encontro tão sobrenatural com Deus no monte, aquele povo que viu as maravilhas que o Senhor tinha feito no Egito, e quando chega a partir daquele momento do capítulo 19, onde Deus chama aquele povo para a aliança, e Deus deixa muito claro sobre a questão de adorar outros deuses, de imagens, de fazer imagens de escultura, se prostrar diante dela, de oferecer louvor, de oferecer culto a esse povo, eles pegam e desobedecem à lei de Deus, desobedecem aos mandamentos de Deus. Esse povo, como podemos dizer, que não soube esperar Moisés voltar do monte, resolveram tomar a frente, resolveram por si só tomar uma atitude, e essa atitude ela foi uma atitude desastrosa. Arão, que tinha ficado como responsável na ausência de Moisés de liderar o povo, sucumbiu à pressão do povo, como a gente leu no texto, e simplesmente fez aquilo que o povo quis. Quando a gente lê sobre o relato do bezerro de ouro, simplesmente o que eles fizeram, eles só reproduziram aquilo que eles já viam no Egito, eles só reproduziram aquilo que era costumeiro no Egito. Então nós vamos ter essa quebra de aliança tão rápido, tão precoce, onde Deus ele enviou a palavra àquele povo, mas a palavra que Deus enviou àquele povo, os mandamentos, simplesmente para aquele povo
não passou de informação. Os mandamentos que Deus enviou àquele povo não desceu ao coração daquele povo, não veio para o mais íntimo no mais íntimo daquelas pessoas, não fez morada, não transformou o coração delas, não renovou a mente delas, e elas simplesmente, na primeira oportunidade que elas tiveram, elas desobedeceram ao Senhor. E cara, quando a gente para olhar, as nossas vidas não são muito diferentes disso. Hoje a gente olha e a gente tem muito isso de tratar o catolicismo pela questão da idolatria, pela questão da imagem, de imagens criadas e tudo mais, mas quando a gente para olhar e se formos sinceros com os nossos corações, nós vamos ver que os nossos corações, ele é uma fábrica de ídolo, como diz Calvino. Os nossos corações, nós produzimos diversos ídolos diariamente. Nós adoramos as coisas, nós adoramos ao dinheiro, nós adoramos a comida, nós adoramos ao status, nós adoramos as posições sociais na sociedade. Ou seja, diversas vezes ao dia nós colocamos em nosso coração o lugar onde pertence única e exclusivamente a Deus. Nós colocamos ídolos ali, nós colocamos bezerros de ouro. Para aquele povo, o ídolo que eles criaram foi um bezerro de ouro. Mas se formos refletirmos sobre as nossas vidas, quais são os bezerros de ouro que temos colocado em nossas vidas? Pois temos os mandamentos de Deus, temos as escrituras em nossas mãos, mas mesmo assim, diversas vezes, a palavra de Deus, ela nem desce aos nossos corações, nem traz a transformação. Ela simplesmente se torna uma informação para nós, e nós desobedecemos ao Senhor também. Então, essa desobediência, voltando ao texto do povo, ela teve implicações, ela teve consequências gravíssimas. Do verso 11 ao verso 24, Moisés, ele intercede pelo povo, Moisés, ele se coloca diante de Deus ainda no monte, e ele clama a Deus para que Deus venha ter de misericórdia daquele povo, que Deus venha ter de compaixão daquele povo. Então, se você puder, abra a partir do verso 11 ao verso 24, a gente vai estar... Se você puder ler depois, desculpa, eu me confundi um pouco, você vai ver Moisés, ele intercedendo pelo povo. A partir do verso 25 ao verso 29, nós vamos ter as consequências da desobediência do povo, onde Moisés, ele desce do monte, e o verso 25 ao 29, desculpa, que eu me confundi do verso 11 ao 24, a gente vai ler do 25 ao 29, vai dizer assim o texto: quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, a quais ele disse. Neste momento, quando Moisés ele desce do monte, ele chama o povo ao arrependimento, ele fala: quem é do Senhor, vem até mim. E no meio das 12 tribos, no meio de todo aquele povo, os únicos que se colocaram ao lado de Moisés, demonstrando arrependimento, foram os filhos de Levi, foram a tribo de Levi. E a continuação do texto vai nos dizer o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. Naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Ou seja, a consequência do pecado foi morte. Por isso que quando a gente olha e a gente vê esse relato, nós passamos a entender e a compreender o quão grave é o pecado, o quão sério é o pecado. Aquele povo que tinha recebido as ordenanças de Deus, Deus tinha sido muito claro com eles: se vocês ouvirem a minha voz e me obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem aos meus mandamentos, vocês sofrerão as consequências. Então, nesse momento, nós vamos ter essa consequência trágica, onde 3.000 pessoas, elas perdem as suas vidas por causa da desobediência daquele povo. Neste momento, Deus, particularmente, quando a gente para olhar os textos em uma compreensão assim básica, Deus já tinha desistido de fazer com que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes.
Deus separa a tribo de Levi para o sacerdócio. Deus, como Arão já era sacerdote, Deus separa a descendência de Arão, que era da tribo de Levi, para o sacerdócio. E aquilo que Deus tinha proposto para aquele povo, ficou-se pelo caminho na questão do sacerdócio naquele momento. Então, passando um pouco mais adiante, a gente vai chegar no capítulo 34, do verso 1 ao 10, nós vamos ter esse momento de renovação da aliança. A gente puder ler, por favor, vai dizer o seguinte, capítulo 34, verso 1 ao 10. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas em gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ele, levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: ó Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente, o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Verso 10 em diante. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que faço com você. Esses versos que nós lemos, nós vamos ter a renovação da aliança, Deus renovando o compromisso não somente com Moisés, mas também com todo o povo. Como a gente leu nos versos iniciais, Moisés ele quebrou as tábuas da lei, onde Deus tinha escrevido os mandamentos. Quando ele desce do monte, em um momento de fúria de Moisés, ele quebra essas tábuas, e Deus fala com Moisés para ele pegar outras tábuas e subir até o Senhor. E quando Moisés sobe até o Senhor, Moisés, ele diante da face de Deus, diante da presença de Deus, ele faz uma oração a Deus, ele faz um clamor a Deus. E esse clamor, quando nós paramos para olharmos o livro do Êxodo, é o clamor que, particularmente, pela uma compreensão que tive, que ele ecoa em todo o livro do Êxodo, que se encontra a partir do verso 6. A parte vai dizer assim: o Senhor, ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés, diante do convívio, diante de viver com o Senhor, de viver face a face com o Senhor, de caminhar com o Senhor, Moisés conheceu uma faceta do Senhor que o conduziu a uma vida de devoção, de adoração ao Senhor, que conduziu a um clamor de pedir ao Senhor perdão pelo pecado que o povo tinha cometido, de interceder diante de Deus pelo povo, clamando por graça e por misericórdia, porque ele conheceu ao Senhor, ele viu o quanto que o Senhor era bondoso e compassivo e misericordioso. Então, essa parte, eu peço que você guarde ela no seu coração, porque nós iremos terminar a nossa aula, já estamos no final, em louvor e em adoração, a misericórdia do Senhor, a bondade, ao nosso Deus ser compassivo, da mesma forma como Deus foi compassivo com aquele povo, e continuou caminhando com aquele povo, e mesmo em meio às murmurações, mesmo em meio à desobediência, mesmo em meio à quebra dos mandamentos, Deus, com a sua misericórdia, Ele continuou caminhando com aquele povo. Para encerrarmos o livro do Êxodo, a partir do capítulo, os demais capítulos, até o capítulo 40,
nós vamos ter a leitura sobre a construção do tabernáculo, sobre a sua estrutura, que seria o lugar de encontro com o Senhor, um lugar onde haveria os sacrifícios, um lugar onde haveria expiação pelo pecado. Então a gente chega no capítulo 40, peço que você abra capítulo 40, verso 16 ao 19, para estarmos encerrando a nossa aula. Como eu disse, do capítulo 34 em diante até o 40, nós vamos ter a construção do tabernáculo. No verso 16 ao 19, nós vamos ler que o tabernáculo, ele é erguido. Então, no verso 34 ao verso 38, peço que você leia comigo para estar encerrando, vai dizer o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas, verso 37, se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Esses versos são os últimos versos do livro do Êxodo, onde nós vamos ler que a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre quando você vê essa expressão sobre nuvem no Antigo Testamento, ela é uma expressão que ela representa sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus. Ou seja, o tabernáculo, ele foi erguido, ele foi levantado, e mesmo diante da infidelidade daquele povo, Deus, ele permaneceu fiel para com aquele povo. Então, no final dessa aula, para que você possa compreender, eu gostaria de ler com você Lamentações, capítulo 3, verso 22. É um texto muito conhecido, que eu, quando estava meditando e pensando sobre como montar a aula e como encerrar o livro do Êxodo, eu enxerguei, eu entendi isso, compreendi que a misericórdia do Senhor, ela acompanhou aquele povo. A misericórdia do Senhor acompanhou aquele povo desde aquele momento onde aquele povo era afligido, desde aquele momento onde as crianças, elas eram para ser mortas, e as parteiras, elas agiram em favor daquelas crianças, onde nós vemos Deus livrando Moisés, onde nós vemos Deus sobrenaturalmente libertando aquele povo, providenciando o meio de libertação daquele povo, onde nós vemos no capítulo 19 em diante, fora os capítulos anteriores, onde nós vemos Deus, em meio à murmuração daquele povo, Deus providenciando um alimento, pois a sandália daquele povo, ela não se desgastava, a roupa daquele povo não se desgastava em meio ao deserto. Deus providenciando meios sobrenaturais para que aquele povo pudesse ir para a terra prometida, para que aquele povo pudesse ir para o lugar onde havia uma promessa sobre aquele povo. Então, o que fica de aprendizado para nós, se tivermos que tirar alguma palavra do meio de todo esse livro, é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor. Então, como eu falei, Lamentações 3:22 vai dizer o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é a fidelidade do Senhor, é a misericórdia do Senhor, não somente com aquele povo, porque aquele povo, eles eram o portador da aliança, aquele povo que, através daquele povo, que todas as nações da terra seriam abençoadas, pois aquele povo viria o Messias, viria o Cristo, viria o Cordeiro de Deus. Então, nós vemos que o Senhor foi misericordioso com aquele povo e, consequentemente, misericordioso com as nossas vidas, pois nós, particularmente, se formos olharmos e pensarmos, nós não somos dignos de nada que o Senhor tem nos proporcionado. Nós não somos dignos nem de nos referirmos ao nome dEle por causa do nosso pecado, mas Ele graciosamente, Ele de uma forma sobrenatural, Ele providenciou meios, assim como nós lemos em Êxodo 12, quando nós temos a instituição da Páscoa, Deus providenciou um meio de livramento para aquele povo, através da morte de um cordeiro, onde o sangue era passado nos umbrais da porta, e quando um anjo da morte veio, os primogênitos daquela casa não eram mortos. E assim o Senhor foi misericordioso conosco também. O Senhor providenciou meios, e esse meio que o Senhor providenciou de misericórdia para conosco é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós temos motivo de adorá-lo, nós temos motivo de render graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Nós lemos isso em toda a Escritura, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom com as nossas vidas. Então, para encerrarmos, eu gostaria de terminar esse ciclo em louvor e em adoração ao Senhor. Peço que você abra no Salmo 136, onde há um hino de louvor a Deus. Eu gostaria muito de terminar em doxologia, em adoração ao nosso Senhor. Eu vou estar lendo e eu peço que você abra comigo, vai dizer assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, o rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento de alegria e de louvor ao Senhor, nós rendemos graça ao Senhor, porque a misericórdia dEle, a bondade dEle dura para todo sempre. E hoje, nesse momento agora, nós encerramos a nossa aula. Foi um prazer ter cada um de vocês conosco. Peço perdão se deixei passar alguma coisa. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa te conceder graça e discernimento. E lembre-se que a misericórdia do Senhor, ela dura para todo sempre. A Ele a honra e a glória, o louvor e a adoração, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe.